Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de inglês. Hoje eu trouxe para vocês numbers, tá? Números, numerais. Vamos começar. Lembrando que tudo aqui é bem introdutório, tá? Então é uma ideia do que você pode entender como números e que você pode pesquisar para buscar detalhes ou contextos mais específicos, tá? Então os numerais, eles vão ser divididos. E a primeira categoria é o cardinal, ou seja, os cardinais. Então a gente vai ver para que serve, né, no contexto em inglês também, que é muito parecido com o português, para que servem os números cardinais. Então a primeira situação é to count animals, things, people. Então, para contar animais, coisas, pessoas. A segunda situação para o cardinal é quando você diz a sua age, ou seja, a sua idade. Então, quando você diz, eu tenho 40 anos, você vai dizer I am 40 years old. Mais uma situação, quando você dá os números, né, de telefone. Então, o telephone number. Então, você usa os cardinais para dar o teu número, para dizer o número de telefone. Os years, né, que apesar que você pode separar os anos, né, por exemplo, a gente tem 2023, então você pode dizer 20, 23, certo? Ou você diz 2023, certo? Tem essa possibilidade de dividir ou falar completo, mas sempre usando os cardinais. Ui, agora, peraí. Agora. Então, para vocês terem uma ideia da diferença, né, da escrita também, da pronúncia dos números cardinais, tem essa tabela para vocês. Então vocês podem perceber que de 1 a 10 é super simples, a gente já consegue contar de 1 a 10, então não tem problema. Prestar atenção que quando for 11 e 12, eles são um pouquinho diferentes, eles não seguem muito uma regra. Então você diz 11, 12. A partir do 13 para o 19, você tem um detalhe que é muito importante e que vai te ajudar muito para saber a diferença, por exemplo, de 15 para 50, de 13 para 30, né? Quando a gente dá aula, a gente costuma dizer que 13 a 19 é adolescência, né? Ou a pré-adolescência. Então você usa a palavra teen, que em outro contexto seria jovens. Então você tem do 13 ao 19... a base da palavra, né, do número 1 ao 10, com a terminação teen. Então, você tem 13, você tem 13, 14, 15 e aí vai. Quando começa com 20, 30, né, 40, com aquele 0, né, 20, 30, você vai colocar, ao invés de teen, T-E-E-N, você vai colocar TY, como está na tabela. Então, essa é a diferença básica. Então, se você pegar na tabela e dar uma olhada para 13, você vai ver 13, e é a sílaba mais forte quando a gente fala. Quando você vai para o 30, você já diz 30, tá? Então, já trocou também o stress da palavra, tá? Já trocou a forma de pronunciar. Ah, professora, mas vamos supor que eu quero dizer 35. Você pega 30, que é 30, e vai para a tabela do 5, 5. Então, 35, certinho? E aí você tem 100, que é 100. Então, 100 é para dizer essa centena, né? Então, você vai dizer 100, 200. Você vai dizer 2, o 2, 100, certo? 300, 300. E assim vai. É só juntar, trabalhar com essa coluna e lembrar dessa diferença de escrita, tá? Para não confundir. A próxima categoria de números são os ordinais, né? Os ordinal numbers. Então, a situação dos ordinais é datas, dates, ou seja, a data ela é escrita com o uso do número ordinal, diferente quando a gente fala em português. Então, por exemplo, hoje é 20, né? Então, seria o 20º dia de julho. Só que em português ninguém diz, né? Ah, hoje é o 20º dia de julho. Diz que é o dia 20 de julho. Só que em inglês, você não vai usar cardinal, você vai usar ordinal, certo?
Outro contexto é quando você fala dos andares de um apartamento. Então, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, que também já gera uma sequência, né? Então, uma ordem. Então, ordinal já é a questão de ordem, ok? E aí vem a posição, né? Então, você lembrar numa corrida, numa competição, que sempre tem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e assim por diante. Então, o ordinal, de ordem, você vai utilizar quando for na posição. Ah, em que posição eu cheguei? Em que posição eu estou? Então, você usa os ordinais. E os ordinais também são usados para os séculos, né? Então, tem first century, século primeiro, né? 22nd century, que é o século 22, né? O século 20, 20th. Então, vocês têm uma tabelinha na tela que vai ajudar para entender de quanto a quanto você pode considerar o século, que isso é a ideia de português. Mas tomar cuidado que em português a gente diz século 20, usando cardinal, e em inglês seria utilizado ordinal. E também a questão das datas, né? Então, como eu falei, o mês mais a data. Então, agosto 5. Na verdade, você vai ter que utilizar agosto 5º, certo? Mas é só a questão do contexto. Na tradução, quando você passa para a língua materna, você tem que colocar do jeito que é falado na sua língua, ok? E aí você tem na tabela, assim como os cardinais, para a gente ter uma olhada. Então, para a gente dar uma olhadinha. Então, vê. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é no primeiro, segundo e terceiro. Então, você tem first, second, third, certo? Do quarto em diante, até mais ou menos 19, você vai ter a terminação TH, que na pronúncia é como se fosse um soprinho, tá? Então, preste atenção. Na escrita, primeiro, segundo e terceiro tem uma escrita totalmente diferente. A partir do quarto para o 19, né, 19º, você vai ter a terminação TH. Quando você passa do 20, 30, que são aqueles números com zero, né, os números completos, no caso 20 e 30, você vai trocar o TH e vai acrescentar IETH, certo? Então, o finalzinho é mais longo, mas continua com TH. Fica bem claro na tabela que você está percebendo a parte verde, né, para mostrar realmente a diferença, ok? Então, vê, desculpa, mas você diz assim, 21º, então é só pegar 20, que é cardinal, e você vai colocar o final do número, que é primeiro. Então, você vai colocar 21st, certo? Ah, eu quero dizer 24º. Você vai colocar 24th, certo? Lembra que o último número é o que vai levar o cardinal ou ordinal. E só uma dica, que deixa eu voltar aqui no slide. Eu acho que eu não vou conseguir, mas deixa eu ver uma coisa. Aqui. Quando você coloca a data, por exemplo, August 5th, você está vendo ali no 5, TH. Então, é como se fosse a terminação da escrita. Só que se você tiver primeiro, segundo e terceiro, são as duas últimas letras da escrita. V. Tá vendo lá? ST, porque são as letras first, as últimas letras. 2, ND, porque second termina com ND. E assim por diante. Massa? Vamos lá. E aí a gente tem outro contexto que seriam as fractions, né? Então, nas fractions, você vai ter a base maior dos números cardinais. Desculpa, ordinais. Então, se você conseguiu entender os ordinais, você vai entender fração, fractions, muito fácil também, tá? Então, você tem, por exemplo, 1/3 é 1/3, tá? Então, 1 do cardinal com 1/3 do ordinal. E aí você tem 1/4, você tem 1/4. E aí você vai ter essa junção, né? Essa mescla de 1 de cardinal com 4 de ordinal. Tranquilo? E para a gente terminar, tem os decimais, né? Decimals.
Esse símbolo, né, que é utilizado, a gente chama de point. Então, 3.4. Point é P-O-I-N-T, tá? Só lembrando, só uma curiosidade, é o seguinte. No Brasil, geralmente, né, você usa vírgula para separar os números. Lá fora, né, nos Estados Unidos, eles usam muito ponto. Então, 3,4 para a gente pode ser 3,4, tá? Para eles, no caso. Claro que vai ter situações que a vírgula vai ser usada, mas geralmente 3,4 não é 3,4, tá? Não é 3,4 e sim 3,4. Tranquila? Gratidão. Vejo vocês na próxima.